exatamente novamente sobre o resgate kármico, completando aquilo que nós falamos no vídeo anterior. Babilônia a Grande. O motivo de todo esse assunto é a Grande Babilônia. Segundo os grandes mestres, eles consideram o primeiro rei dos caldeus, Hammurabi. Ele edificou, fortaleceu o reino da Babilônia, criando leis, organizando um povo que vivia em hostilidade. Se vocês forem pegar, seguindo a genealogia de Hammurabi, vocês chegarão exatamente no neto de Noé e chegarão até o filho de Noé. Segundo os grandes mestres ascensionados, Hammurabi é nada mais, nada menos que descendente da raiz de Jafé. Segundo os grandes mestres ascensionados, Hammurabi edificou, fortaleceu esse reinado, esse povo vive em plena hostilidade, criou leis que foi escrita em um diorito polido, com mais de 2 metros de altura, na língua cuneiforme arcadiana. A Babilônia se destacou tanto no comércio quanto na religião. Eles se destacavam quanto mais lutavam e destruíam este reino, eles se levantavam novamente. Segundo os grandes mestres, existe um enigma no meio disso aí. O enigma da Babilônia é a adoração aos grandes deuses das trevas. Nada mais além disso. A maioria das vezes que se fala em ventos, o vento é considerado em uma profecia, quando ele passa no deserto, provoca aquele nevoeiro. Aquele nevoeiro no deserto, ninguém enxerga nada. Então os ventos são considerados guerras. É o mesmo que pegarmos uma música que fala, vai levantar poeira. Alexandre o Grande, ele tem um grande mistério nesse homem. Vejam só a consideração que existe nos grandes historiadores. Segundo os grandes historiadores, Babilônia é um reinado de ouro que foi do ano 605 a 539 a.C. São 66 anos. Agora, vamos pegar essa base de 66 anos, porque a marca da besta é 666. Eu pego 66 anos desse reinado em plena vigência, e isso após Deus anunciou que Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Foi 66 anos de reinado. Qual foi o dia que o homem foi construído, foi edificado? Não foi no 6º dia ou o 6º milagre? Eu pego o 6º milagre, que é o homem, e acrescento a 66 aqui, só acrescento. É igual a 666. Eu não somo. Eu simplesmente coloco o homem aqui no meio desses 66 anos. Porque o homem, ele é a balança, ele é o meio deste reinado. Então, se ele é o meio desse reinado, ele tem que entrar entre os 6 e outros 6. Ele foi feito no 6º milagre, então ele é o 6. Ou, quando Deus esteve aqui, ele não esteve só. Ele esteve exatamente Elohim, Ilahá e Nahá, são nomes bem parecidos. Foram exatamente 7 espíritos, que é o mesmo que pegar Deus do WZ7 e os 6 príncipes regentes dos WZ1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles edificaram, e o 6º espírito fez o homem. Então, a mulher é a criação do 7º espírito, o 7º dia. É interessante que ninguém observou,
Aí, segundo os grandes historiadores, de 539 a.C. a 331, veio a prata, que é a Medo-Pérsia, que veio pela mando do próprio Deus. Agora nós paramos aqui na Medo-Pérsia para fazermos um apanhado bíblico. Capítulo 45 do livro bíblico, aqui das profecias de Isaías. Assim diz o Senhor, o seu ungido Assírio, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da tua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então fica os senhores sabendo que Babilônia ela era uma verdadeira muralha. O portão era imenso. E saibam, as muralhas da Babilônia chegavam a 100 metros. Por 30, dava para uma carroça andar por sobre a muralha. E tendo várias guaritas com guardas, com sentinelas. A Babilônia ela foi construída em uma planície. O senhor imaginou 100 metros de altura numa planície? Dava para se ver de longe, Babilônia era esplendorosa. Mas não adiantou toda a fortaleza. Ela foi derrubada. O que ocorreu com os persas? Os babilônicos, os persas, todos criaram um excesso de confiança. Esse excesso de confiança levou eles a abandonar o verdadeiro Deus. Eles abandonaram o verdadeiro Deus que deu esse reinado para eles, passaram exatamente a cultuar deuses pagãos. Esse excesso de confiança o homem sempre adquire. Ele adquire esse excesso de confiança quando ele está no poder. Você vê aí os nossos líderes políticos no poder, eles clamam por Deus só da boca para fora. Para eles o que vale ali não é o Deus, e sim o poder. É tanto que ali eles fazem negociatas, pegam dinheiro público, faz verdadeira farra, e muitos dos nossos que fazem parte da bancada de Brasília são formados em teologia. Aonde está o Deus no coração desse povo? Quando eles entram lá, eles fazem verdadeiras farras com o capital público. E isso vai refletir exatamente em cima daquele que é mais pobre. Então, o homem, por que o homem é 666? Aquela mesma ganância que tinha a Babilônia, os líderes políticos hoje têm. Não muda nada. Agora vamos, segundo os historiadores, para o bronze. A Grécia, ela vai de 331 a 168. 163 anos. Certo? Se nós pegarmos os anos aqui da Babilônia, somando, dá igual a 12. 12. Você soma de novo, dá 3. A imperatriz do tarô. Se você pegar aqui a prata, você soma o 2 e o 8, desconsidera o 0. É igual a 10, a roda da fortuna. Cortando 0, não precisa. Mas se cortar, dá 1 mago. O cara sente o verdadeiro Deus. Agora vamos aqui para a Grécia. Deu 168, 163. 163 anos. É igual a 10. Não deu de novo a roda da fortuna?
Não deu de novo um verdadeiro Deus, o cara se sentia um verdadeiro mago, um ser superior e único. Só que os historiadores esqueceram de um detalhe. Esqueceu de cruzar esses reinados com os animais. O primeiro animal, ele vem de Salomão. Ele edificou ali, Deus diz: pegarei o homem, um leão, e colocarei mente de homem. Quem que Deus colocou mente, sabe? Foi Salomão. Então Salomão, ele é o primeiro leão. Nenhum historiador parou para pensar nisso, de maneira alguma. Os historiadores não prepararam para cruzar exatamente este animal, exatamente os 4 animais com isso. Esse animal vai do reinado de Salomão até a morte de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande falece no ano 323. Então, no ano 323, o leão morre. Por que o leão morre? Para dar lugar à onça de 4 cabeças. Aí as pessoas vão considerar a Medo-Pérsia com aqueles animais que diz coma muita carne. Não, não é isso. Esse animal que foi o urso, que foi dito coma muita carne, é nada mais, nada menos que Adolf Hitler. Vocês veem que Adolf Hitler entrou, dominou ali Jerusalém e matou muitos. Mas Adolf Hitler estava atrás de alguma coisa, senhores. O que seria? O que seria que ele estaria atrás? Ele estava atrás do domínio mundial. Só que já não deu certo, porque o urso é apenas uma cabeça e ele foi lutar contra 4 cabeças. O leopardo de 4 cabeças tinha asa. O urso não. O urso não tinha asa. Você vê que 4 cabeças é difícil. Aí entra quem? No caso, segundo os historiadores, Roma encerra seu reinado no ano 478, com a queda dos Césares. Mas não é por aí, meus senhores. Existe uma substituição das cabeças dessas onças. Nem resta dúvida. Eles esqueceram disso, que antes de cair os Césares, a igreja, o clero, a religião já tinha dominado a mente das pessoas, dominado o coração dos líderes. E esses tesouros dos Césares foi parar onde? Então esse tesouro é uma cabeça. Outro tesouro, aonde foi parar outra parte do tesouro? Esse outro tesouro que estava na mão de um dos gregos, que foi dividido, foram parar exatamente na Inglaterra. Ali eles edificaram ali, houve briga, guerras, e alguém fugiu com a parte do tesouro que era de Alexandre o Grande e foi para lá. Então quando Adolf Hitler, o desorientado, entrou dentro de Israel, já não existia mais tesouro. Agora me responda uma coisa. O israelita, ele adorou tantos deuses e Deus retirou o direito deles terem tesouros antigos. Aonde foi parar esses tesouros? Sendo que quem dominava era Roma. Agora, os Césares estavam perdendo a confiança, dia após dia, nas pessoas. Quem César confiaria para deixar esses tesouros? Quem? Nada melhor do que confiar no clero. Segundo os grandes mestres, foi aí que eles confiou. Agora, ninguém parou para pensar e unir essas cabeças. Ninguém. Agora, na atualidade, foi governando, a igreja foi governando, juntamente com os Césares. Quem fazia a cabeça dos Césares? Não era a religião,
A religião ela surge aí, exatamente, ela pega o apogeu nos anos 70, quando é destruído os templos de Jerusalém, saqueado toda a riqueza. Gente, todos os ensinamentos judaicos, livros, estavam na mão dos fariseus segundo, e já tinham ali infiltrado, estavam ali na alta sociedade, lógico, que já tinham copiado, já tinham levado para Roma, já tinham tentado, segundo eles, vamos levar até os pagãos a nossa filosofia, e na realidade não era bem isso. Eles estavam criando uma nova religião, uma nova filosofia. Os romanos não iam aceitar de modo algum uma nova religião que não tivesse festas aos deuses, e nada melhor do que criar o nome dos santos para ser aceito como festa para esses deuses. Qualquer um serviria para ser santo. Qualquer coisa que chamasse atenção. O que valia ali era o capitalismo. Agora, o que leva à destruição de um grupo? Excesso de confiança e o afastamento de Deus. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, mas esse capítulo tem que ser lido na íntegra. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, que erraram, que rebelaram contra Deus, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E Pedro também foi avisado. Presta atenção, versículo 31 de Mateus, disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirindar, moer como trigo. O que significa isso aí que Deus estava avisando, o próprio Filho de Deus, para Pedro, que ele seria moído como trigo? Onde foi parar os restos mortais de Pedro? Esse moer aí como trigo é apenas uma simbologia, um aviso. Agora, amados irmãos, o que leva um grupo a cair? Babilônia Grande. O grande imperador Nabucodonosor foi avisado: você vai cair. Ao invés de se humilhar para Deus, ele preferiu correr atrás dos pagãos. Nessa época, os caldeus faziam parte ali, manipulando a ideia dele, e levou ele exatamente a correr atrás do paganismo, criando Deus, criando cada vez mais Deus, Marduk. Vocês têm uma ideia? Merodach, para agradar a esse Deus, Nabucodonosor fez uma imagem dele com 21 toneladas de ouro. E onde foi parar todo esse ouro? Essa era apenas uma estátua de ouro que existia lá. Eram imensas. Lógico que foi parar na mão dos persas, depois foi parar na mão de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, esse tesouro foi dividido em 4 partes. E foi cada vez reunindo com mais partes, as outras partes. As 4 partes cresceram abruptamente. Aqui no nosso Brasil, um país humilhado, um país que é considerado só país de ladrão. Se você for na Europa, em outros países aí, a consideração que tem com o Brasil é a pior possível. Agora vamos pegar a história segundo os mestres ascensionados. Sempre no mundo houve a população carcerária. A população carcerária na Europa ali cresceu tanto que eles quiseram se livrar daquilo ali. Eles enchiam os navios, segundo os mestres, traziam para a costa brasileira, roubavam para o Brasil, davam uma taca bem dada nos presos e soltavam eles aqui. Está vendo de onde vem tanta corrupção? Isso está no DNA da nossa civilização brasileira. Hoje,
Deus poupará provavelmente o Brasil, colocando o rei feroz catador exatamente contra aqueles que muito exploraram o Brasil. É incrível, isto ocorrerá. Só que, segundo os grandes mestres ascensionados, essa leopardo, com 4 cabeças, ela vem governando. Presta atenção, o urso não tem asa. Tanto o leão tinha asa, quanto o leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Os animais com asa não vai se morrendo fácil, não. Você vê que o leão aí foi por muito tempo o símbolo do leão. Aí passa para 4 cabeças. Aí vocês olham para a estátua de Nabucodonosor, a bacia, lá em cima, lá na bacia, vocês têm que olhar a estátua, pegar a estátua como um homem, tirar a radiografia e pegar os ossos. A cabeça de ouro. Salomão inicia. O leão, muito sábio, desce para a prata. O bronze ali você vai encontrar a bacia. Bem ali, na morte do Alexandre, já começa, entra naquela parte dos ossos. Ainda fazendo parte do quê? Da cintura. Aí quando cai a Roma, já é a onça de 4 cabeças. Aí entra dos ossos, que são 4 ossos longos. Vocês veem que o César governou até 400 e pouco. Mas nessa época o clero já estava mandando. Em várias partes do mundo o clero já mandava, tendo ramificações. Então vamos continuar esse assunto aqui para poder entendermos melhor. Esses 4 ossos são 4 cabeças. E na atualidade essas cabeças, uma das cabeças está na nota de $1 e a outra está na libra esterlina. A outra está em Roma. Não adianta, é igual a mosca na sopa. Não adianta matar uma, porque logo outra vem no meu lugar. Presta atenção, cai um rei saduceu, um imperador saduceu, que provavelmente Estados Unidos, vem outro para substituir. Cai uma rainha, vem outra para substituir. Ali na Europa, naqueles países europeus, cai exatamente um papa, vem outro para substituir. E essa outra cabeça que fica oculta, essa outra cabeça é o imperialismo do Oriente Médio de petróleo. É outra cabeça, é outro rei. Mas preste atenção, o rei feroz catadura é entendido dentre eles, ele virá e vai destruir. Não pensa vocês não, ele vai destruir exatamente os saduceus. Aí ele destrói o quê? Ele destrói o leopardo de 4 cabeças. Mas esse leopardo de 4 cabeças, você vê que exatamente nesse animal, que é o bode peludo, sai 4 chifres notáveis. Então, os descendentes do leopardo vão fazer aliança com quem? Com o bode peludo. Já não é mais aqueles imperadores antigos que vão morrer, que serão destruídos nisso. Eles vão correr, provavelmente da Europa, 4 poderosos e vão ir com ele. E eu falo para os senhores, quem quer sair do poder? Aí eles entram para o reinado da besta. É aí que se formam os 10 chifres. Aí entra um pequeno, que forma aquela briga. Agora está muito fácil para vocês entenderem, tanto Apocalipse quanto Daniel. E falo para os atuais saduceus, o que levou vocês à destruição foi o excesso de confiança, e vocês se afastaram muito de Deus. Vocês se afastaram de Deus, perseguindo os humildes. Quantos saduceus estão aí no poder, sendo juízes? Quantos decretaram injustiça
a troco de glória terrena, a troco de um favorzinho para um advogado saduceu. Foi o que aconteceu comigo. Um advogado saduceu correu atrás do juiz saduceu, que foi atrás de outro saduceu, que estava a serviço de uma empresa de um saduceu, e eu me lasquei. Mas, entre aspas, porque aquele que tem a proteção do verdadeiro Deus, sempre Deus dá um jeito. E para este saduceu, qual é o jeito que vai ter para ele? Ele vive nas trevas, prostrado para as trevas, ele acumulou mais um peso ou carne para o grupo dos saduceus, e exatamente este império dos saduceus vai cair porque eles perseguem os humildes. Este excesso de perseguição dos saduceus aos humildes é que foi acumulando um resgate kármico. Preste atenção. Segundo a Bíblia, Babilônia, que é o reino dos saduceus, que nunca cai, sempre renasce no coração do homem, o 666, que é a ganância pelo domínio do mundo, e a ganância pelo 66. Esse 66 significa o ouro. Você somando 6, pegando a carta 66 do tarô, é uma mulher entronizada segurando um pentáculo na mão. E você pega, soma o 6 e o 5, segundo Arthur Edward White, é o arcano, que é a justiça. Aí você pega o 11, somando o 11 dá 2. Sacerdotismo, entre duas pilastras. Aí você cai no rei de Salomão, já aqui em Boaz. Salomão não foi o homem do ouro? Então, 666, 66, aliás, é exatamente a ganância pelo ouro. A ganância pelo ouro, você somando 6 mais 6 dá 12. 1 mais 2 dá 3, é a imperatriz. Então, preste atenção, todos os impérios estão em busca de ouro. Tudo leva ao ouro. E se você pegar o 6 mais 6 dando 12, dá um enforcado. O homem se mata. O homem passa por cima de tudo. Olha Judas Iscariote. É o arcano 12 do tarô. Ele é o saco da ambição. Vê se o ouro contenta esses imperadores. Vê se o ouro contenta esses saduceus. Quanto mais eles ganham, mais eles querem dar um tombo, passando por cima de um e de todos. E aí nós vamos para o arcano 74, 73, 73 igual a 10. O 74 é o 11, é a justiça, é o pobre. E o 73, 73 igual a 10, é aquelas migalhas que o saduceu de vez em quando dá. E segundo, Jesus, quando deres uma esmola, não toquei sambeta. Vocês veem aí os nossos políticos, quando faz qualquer coisinha, faz o verdadeiro estardalhaço na mídia. Eles já ganharam, eles não precisam de ganhar a glória do céu. Mas esquecem que eles, para poder acumular riqueza, eles passam por cima de tudo e de todos, deixando a população a ver navios. Vocês, saduceus, prestem atenção. Estão caindo, está decretada a queda de vocês, pelo livro de Daniel, está decretada a queda da Babilônia, que é o primeiro ai, que é a primeiro ai da Babilônia, ela vai ser derrubada em duas partes. Tem o primeiro e o segundo ai. Vai cair a Babilônia e vão ressurgir de novo, mas vai cair de vez, que é o segundo ai. Vem um rei feroz catadura, dá um corte, aí vem a besta que sai do mar. Aí o povo vai seguir esses reis, aí esses 10 reis, loucamente, misturado com a religião, com a mesma heresia, aí vai vir a intervenção divina para destruir de vez. Pergunto para vocês, o que vai levar essa ganância do homem? Para onde vocês irão? Agora eu pergunto a meus mestres ascensionados, os 144 mil estão no meio dos saduceus? Tem hora que eu duvido.
pela grande maldade que eu vejo no coração dos saduceus, tem hora que eu chego a duvidar dos grandes mestres ascensionados. Eu chego a duvidar porque eu só vejo maldade, eu só vejo ganância. Saduceus, está na hora de vocês pararem. Estamos chegando no fim do século e vocês não mudam nada. Vocês estão vivendo o reinado da Babilônia. Vocês estão vivendo aquele reinado esplendoroso da Babilônia. Vocês não acham que estão na hora de mudar, não? Vocês não acham que está na hora de dar outro rumo para esta vida de vocês, não? Vocês não acham que está na hora de ter outro rumo, de tomar outra decisão? Vocês não acham que está na hora de vocês pararem de tanta ganância e começarem a pensar no verdadeiro Deus, naquele Deus da humildade? Até quando vocês vão nessa ganância, destruindo a tudo e a todos pela riqueza, pelo acúmulo de capitalismo? Aonde vocês pretendem chegar, saduceus? Aonde vocês pretendem chegar com toda essa ganância? Aonde? Cada um volte para dentro de si. Analisa o que o grupo vem fazendo de bom, mas analisa o que esses milhões de pessoas vêm fazendo de mal também. Analisa. Aqueles que são magos, que são astrólogos, aqueles que são juízes, aqueles que são governantes, presidentes, vice-presidentes, imperador, imperatriz. Desde o mais alto até o mais baixo. Todos estão abusando do poder. Eu não sei até quando os mestres vão permitir que eu viva. Mas fica aí o aviso para vocês. O que vocês estão conseguindo a cada dia é nada mais, nada menos com o afastamento de Deus, perseguindo os humildes, chamando para cima de vocês uma destruição sem precedente, sem dó nem piedade. Se Deus ele não poupou os anjos, tirem essa ideia que Deus amou o mundo de tal maneira, sem a manipulação dos antigos fariseus segundo, que hoje segue os fariseus terceiros cegamente iludindo as nações. Tire isso da ideia. Deus não é aquele ser de bondade, não. A bondade de Deus vai até aonde vai a sua bondade com os humanos. Vejam os nossos sacerdotes, fariseus terceiro. Eles arrancam, se possível, a própria cueca, a própria barril do servo para poder acumular riqueza. Deus ama isso? Será que Deus realmente ama isso? Vejam nossos juízes, saduceus. Eles unem com os saduceus, resolvem tudo dentro de 4 paredes, já sai tudo resolvido. E agora? Vocês já prejudicaram quantas pessoas? Analisem, voltem para dentro de vocês, prestem atenção. Agora vocês aí estão clamando, segundo os grandes mestres, depois que eu lancei esse vídeo aí, clamando que eu estou errado, que não sei o quê, que vocês são bons. Mas vocês esquecem que uma balança, ela pesa tanto que é bom, tanto que é ruim. Presta atenção no símbolo da balança. Esse vídeo eu fiz ele apenas com uma imagem, a imagem da balança. A balança, a única imagem que eu achei capaz para isso foi só essa, a balança. Prestem atenção, tanto de maldade que vocês vêm fazendo. Que Deus tenha piedade daqueles que realmente são bons. Que tem hora que eu penso, aonde estão os 144 mil? E continuo pensando, se tiver no meio só dos seus, nós vamos ter que fazer um peneiramento muito grande, que vai ser difícil encontrar 144 mil. Qualquer coisa que passa a raiva de vocês, coitado daquele coitado, que aquele coitado vira coitado, vai pedir esmola sem piedade. Fica desempregado. Se um saduceu ficar afim de uma mulher, ela não quiser ele, acabou a vida da mulher. Se a esposa de um saduceu
estiver fazendo uma jogada e aquela professorinha não entrar no meio, lasca a vida daquela mulher. Se um saduceu acontece um acidente com um funcionário, ele pega e fala, eu não vou fazer nada por ele. Ele prefere gastar 2 milhões dando propina do que pegar, fazer uma cirurgia na perna daquele coitado. Quer dizer, depois que se foda, que se dane. É esse o pensamento de vocês. Se um funcionário trabalhar e uma rameira que for envolvida com o saduceu vier com uma fofoquinha, ele acaba com a vida daquele coitado, ele não analisa, ele não conversa. É isto que está fazendo vocês caírem. Esse excesso de confiança demais no capitalismo e esse afastamento de Deus. Que Deus tenha piedade daquele que realmente é bom, tanto nos fariseus primeiro, quanto nos fariseus segundo, quanto nos fariseus terceiro, quanto nos saduceus. Agora sim, eu acho que conseguiremos os 144 mil. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus te ilumine, que Deus te dê a paz, que Deus ilumine a vida de cada anjo encarnado nessa terra. Anda,